Vamos compartilhar a palavra? Então, coloque o seu coração no lugar certo. Fala isso pro seu irmão. Coloque o seu coração no lugar certo. Por que você precisa colocar o seu coração no lugar certo? Nós estamos falando de prosperidade. Mas aqui eu não quero falar de prosperidade na questão financeira. Porque dinheiro não é símbolo de prosperidade. Tem outras coisas que falam que uma pessoa é próspera ou não. Às vezes o dinheiro nos afasta de Deus. As riquezas, nós vimos isso, nos afasta de Deus. Mas existem riquezas que nos aproximam de Deus. Então, quando você vai ler a Bíblia, quando você vai ver a história do povo hebreu, a história do povo de Israel ali no Egito, sabe, toda vez que Israel seguiu o direcionamento de Deus, eles se tornavam livres. Mas todas as vezes que eles recusavam a viver o que Deus tinha para a vida deles, eles se tornavam escravos. E aí eles eram aprisionados. E eles viviam esse ciclo. Então presta atenção. Deus quer romper esse ciclo na sua vida. De uma hora conquista, outra hora perde tudo. Uma hora constrói, outra hora destrói. Quero declarar que Deus tem para você é algo eterno. É algo que vai melhorando a cada dia. A palavra de Deus diz que o melhor ainda está por vir. Então, Deus tem o melhor para a sua vida. Você crê nisso? Agora, eu preciso então entender se todas as vezes que nós rejeitamos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós retrocedemos e aí nós nos tornamos, como o povo de Israel, nós nos tornamos escravos. Agora, pastor, na nova aliança, agora, Deus se importa com a minha prosperidade? O que você acha? Sim ou não? Sim! A questão é o seguinte, que as pessoas, elas condicionam o evangelho à pobreza. Então, quanto mais pobre, mais fiel você é. Quanto mais pobre, mais de Deus você é. Isso é uma mentira. Porque, eu vou te falar, um sinal da bênção de Deus sobre a tua vida é que você é abençoado em todas as áreas, inclusive financeiramente você é abençoado. Então, um sinal de bênção de Deus, porque o diabo ele veio para quê, irmãos? Ladrão vem para quê? Roubar, matar, destruir. Então, quando você está debaixo de roubo, morte ou destruição, é o diabo alcançando vantagem sobre a sua vida. Mas nós somos de Deus, nós somos filhos amados. Então, o diabo não pode tocar na sua vida. Uma vez que ele não toca na sua vida, você é livre para prosperar, você é livre para crescer, você é livre para viver tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Agora, então, na velha aliança, o povo não tinha a visão que nós temos. Porque qual que é a visão que nós temos, irmãos? Nós temos a visão da eternidade. Você é cidadão dos céus, amém, irmãos? Mas na velha aliança, tudo era no aqui e agora. Então, eu sempre falo isso, a bênção da velha aliança era muito gado, muita posse, morrer em ditosidade ou em velhice e ter muitos filhos. Uma pessoa que tinha esses três aspectos na vida dela, ela era próspera. Agora, a nossa prosperidade não é medida por aquilo que nós temos. Não é medida por aquilo que você tem na sua conta bancária. Não é medida pelos seus bens. A sua prosperidade é medida por aquilo que o céu diz ao seu respeito. Sabe? E você precisa ter a revelação de que você pode enriquecer aos olhos de Deus de uma maneira sobrenatural. Só através de uma atitude, de uma decisão sua em querer prosperar, em querer crescer. Abra sua Bíblia em Lucas 12. Aqui nós vamos entender o seguinte, como que Deus nos vê? Como que Deus vê a prosperidade em nossas vidas? Lucas 12, 13, olha só o que a palavra de Deus diz. Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer o que, irmãos? Avareza não tem nada a ver com prosperidade. Quantos querem ser próspero aqui? Você é generoso? Você é generoso? Porque eu falei hoje de manhã, os irmãos eles nadam daqui das Cigarras até a Ilhabela,
com um sorrisal na mão, de mão fechada, vai e volta e o negócio não derrete, de tão mão fechada que a galera é. Então, presta atenção, a avareza não é fruto do reino dos céus. O reino dos céus é um reino de generosidade. Deus é bom, Deus é generoso. Deus quer te abençoar porque Ele é generoso. Deus quer te dar muito além do que você precisa. Por quê? Porque Ele é generoso. Então Ele está falando, olha, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Continuando. Porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens de depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Olha só, isso aqui é um risco. Um risco de você achar que a única coisa que Deus tem para sua vida é te dar dinheiro, te dar casa, te dar carro, fazer você prosperar financeiramente. Não. Aqui, esse homem rico está falando, olha, eu vou fazer algo maior para ter mais dinheiro, possa então descansar e alegrar com isso. Olha o que o Senhor Jesus fala para ele. Verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aqui é um questionamento. O Senhor falou: você está louco. Por que você está louco? Porque você só está pensando no aqui e agora. Você só está pensando naquilo que o seu dinheiro pode comprar. Você só está pensando nas coisas que você pode conquistar naturalmente. Mas existe algo que é superior a tudo isso. Existe algo que é maior. Sabe, irmãos, Deus quer te prosperar. Você crê nisso? Mas existe algo muito maior que Deus quer fazer na sua vida. O que Deus quer fazer na minha vida, pastor? Olha só o verso 21. Olha o verso 21. Diz o seguinte: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Você pode ser rico neste mundo, você pode conquistar tudo neste mundo, mas a questão é, você é rico com Deus? Ou você é pobre no reino? Porque às vezes você investe a sua vida, você gasta o seu tempo para ser rico nessa vida. Você está entesourando para si mesmo, mas você é pobre no reino dos céus. Como assim, pastor? Pobre no reino dos céus, se eu sou rico aqui na terra? Sim, porque o seu dinheiro não vai para o reino dos céus. A sua casa não vai para o reino dos céus. O seu carro não vai para o reino dos céus. E aí diz o seguinte, olha só, verso 22. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então presta atenção, irmãos. Nós podemos juntar tesouros na terra ou nos céus. Sabe, você pode ser próspero aqui na terra. Quantos querem ser próspero aqui na terra? Mas você pode ser pobre no céu. Mas também tem um outro lado. Você pode ser pobre no céu, pobre na terra e rico aonde, irmãos? Aleluia! Não, mas tem o melhor. Você pode ser terra e rico nos céus. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Você vai ser rico na terra, mas vai ser rico nos céus também. E aí ele está falando, olha, para de andar ansioso. Sabe, as doenças psicossomáticas desse século, e aí os jovens estão sendo muito atacados por isso, são as crises de ansiedade. Nossa, eu estou com crise de ansiedade. A palavra de Deus diz para você não andar ansioso, mas o crente tem crise de ansiedade. Tem alguma coisa errada aí. Porque ele está falando, não fique ansioso. O que é ficar ansioso? É quando você não tem certeza de que Deus vai fazer. Você está com dúvida do que Deus vai fazer.
Você fica pensando se vai dar certo ou se vai dar errado. Você não dorme pensando nessas coisas. A palavra de Deus diz para você o seguinte: para todas as promessas de Deus para a sua vida, você tem o sim e o amém da parte de Deus. Então, quero falar sobre a sua vida. Para toda promessa, você tem o que, irmãos? O sim e o amém. Por isso, creia, tudo vai dar certo na tua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o mover de Deus na sua vida? Quem impedirá aquilo que Deus quer fazer na tua vida? Mas continuando, então não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Sabe, irmãos, aqui é muito poderoso. Porque o Senhor está falando assim, olha, presta atenção. Os pássaros, eles não trabalham. Eles não plantam. Eles não ceifam. Mas só que assim, eu cuido deles. Eu visto eles. Eu guardo eles. Eu dou alimento para eles. Eu sustento eles. Aí tá falando assim, quem vale mais, um pássaro, uma ave ou você? Você é filho amado de Deus. Por isso creia, Deus vai te sustentar. Deus vai te prover. Tem pessoas que estão aqui, você está numa crise. As coisas dão certo e uma hora não dão certo na sua vida. Você avança e tem uma hora que retrocede. Ouça a voz do Espírito Santo falando para você. Deus quer cuidar da sua vida. Deus quer cuidar de todas as áreas da sua vida. Deus vai suprir todas as necessidades que você tem passado. Então creia nisso. Sabe, irmãos, quando eu vim para cá, nós estávamos devendo aluguel. O dono pediu para a gente sair. Hoje nós estamos indo para um lugar muito maior. O aluguel é o dobro que aqui. Por quê? Porque Deus está suprindo as nossas vidas. Deus está cuidando. Nós só estamos fazendo o quê? Fazendo aquilo que Deus pediu para nós fazermos. E aí Deus vai cuidando das nossas vidas. Se você fizer o que Deus está pedindo para você fazer, irmãos, Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai guardar a sua vida, Deus vai honrar a sua vida. E aí ele continua falando aqui, ó, verso 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Continuando. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homem de pequena fé. Sabe o que falta para você? Uma fé do tamanho do seu Deus. Qual é o tamanho da sua fé? Talvez você olhe o tamanho da sua fé, o tamanho da sua circunstância, o tamanho da sua crise. Mas você deveria olhar e ter uma fé, não do tamanho do seu problema, mas uma fé do tamanho do seu Deus. O seu Deus pode fazer infinitamente mais do que você tem pedido e pensado. O seu Deus pode fazer além do que você imagina, além do que você está pedindo. Deus é poderoso para te colocar em lugares maiores do que você imagina. Está vendo um testemunho de uma irmã aqui? Depois ela vai dar o testemunho para você, não vou dar o testemunho dela. Mas ela começou a trabalhar no jejum, ela está recebendo o dobro do que ela recebia, irmãos. O dobro, o dobro. Sabe, você fala assim, pastor, eu não... as coisas na minha vida tão boas ou não tão boas, mas eu não sei, eu não creio que Deus pode fazer muito mais do que eu estou vivendo. Quero te falar, a restituição para você é em dobro, meu irmão. As coisas que vai vir para você é em dobro do que você conquistou até hoje. Creia nisso. E aí ele continua, homem de pequena fé. Sem fé é impossível
agradar a Deus. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Eu quero que você vai sair daqui hoje com a sua fé ativada, meus irmãos, crendo em milagres, crendo no sobrenatural, crendo que Deus pode abrir porta onde não há porta, crendo que Deus pode ir à sua frente, além de todos os seus problemas e te dar a vitória de todos eles. Você só precisa crer e declarar. Agora olha só o verso 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. O Senhor sabe que você necessita de um salário maior. O Senhor sabe que você necessita de uma casa. O Senhor sabe que você necessita de um carro melhor. O Senhor sabe que você necessita de mais vendas na sua empresa. O Senhor sabe de tudo isso. O que você precisa é descansar nele. É enxergar ele com os olhos da fé e crer que tudo é possível aquele que crê. Se você vendeu até um limite esses dias, Deus vai tirar esse limite. Você vai vender muito mais do que você vendeu até hoje. Creia, Deus pode fazer na sua vida. Agora, olha só o verso 31. Buscai antes de tudo o seu reino. E estas coisas vos serão o quê, irmãos? Aleluia. Então, quando eu busco o reino dos céus, as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, a ordem não é buscar o que é para ser acrescentado. A ordem não é buscar as coisas naturais. A ordem é buscar o reino. Quando você busca o reino, todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu quero declarar: o carro vai ser acrescentado, a casa vai ser acrescentado, o dinheiro vai ser acrescentado, o casamento vai ser acrescentado, o filho vai ser acrescentado. Mas a questão é o seguinte: busque o reino e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Eu quero declarar: chegou um tempo, você vai começar a avançar para as coisas que estão adiante de você, e as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você, vão te alcançar, e você terá um tempo muito abençoado na sua vida. Mas continuando, verso 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu. Então, melhor do que dinheiro é ter o quê, irmãos? Reino. Quem tem reino tem acesso. Quem tem reino tem autoridade. Quem tem reino tem unção. Quem tem reino tem palavra. Quem tem reino tem tudo. O que nós precisamos é entender que o Senhor, mais do que nos dar dinheiro, nos dar qualquer coisa, Ele está nos dando o seu reino. O reino de Deus está em seu favor. Amém, irmãos? Você tem que ter essa visão de reino sobre a tua vida. E continuando, verso 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouros inextinguível dos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, quando a gente trata, por isso que a palavra de Deus tem 2.400 versículos que trata de finanças. Por quê? Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde está o seu tesouro, ali está todo o seu tempo, a sua força, o seu empenho. O Senhor está falando para você algo. Que o seu empenho seja no reino. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Que a sua ânsia não seja de ter coisas, mas de ter o Senhor. Porque quando você tiver o Senhor, você vai ter todas as bênçãos que é gerada do reino do céu sobre a tua vida. A sua saúde vai ser curada, a sua prosperidade vai ser aumentada, a sua família será mais abençoada. Tudo vai mudar na sua vida por causa do quê? Por causa do reino. Agora, então eu preciso de pelo menos entender alguns fatores aqui. Primeiro fator que eu preciso entender é o quê? Eu preciso crer na eternidade. O que fizeram Abraão e Moisés, irmãos? Eu acho eles maravilhosos, porque Abraão,
Ele, ele andava em tendas porque ele esperava a cidade que tinha fundamentos. Qual é a cidade que tem fundamento? A Nova Jerusalém. Abraão viu algo. Moisés recusou o título de filho da filha de Faraó, porque ele almejou o galardão. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, por causa que ele enxergou algo. Ele viu a recompensa que Deus tinha para ele. Jesus abriu mão de toda a sua glória, porque ele entendeu algo. Ele entendeu que ele tinha todo o reino. Quando você entender que o reino é a prioridade na sua vida, irmãos, quando você enxergar e você caminhar nessa direção, tudo vai mudar ao seu redor, a sua vida vai mudar, porque a vida de reino vai fazer parte da sua vida. Sua casa, o reino vai fazer parte. No seu trabalho, o reino vai fazer parte. Por onde você passar, no mercado, no corredor da fralda, o reino vai passar por aquele lugar. O reino vai te alcançar onde você está. Agora, eu preciso dessa visão. Qual que é o problema? Às vezes, nós somos crianças. Sabe, irmãos, sinceramente, se eu desse R$ 1.000 para uma criança, o que ela faria agora? Ah lá, ia lá na venda da pastora. Ah lá, e ela recebe. Mas ela ia comprar de doce, pirulito, bala. Se eu te desse R$ 1.000 hoje na sua mão, o que você ia fazer? Pagar o IPVA do carro, comprar pneu pro carro, é assim ou não é? Comprar uma roupa. Sabe, irmãos? Estava falando de manhã? A palavra de Deus diz para nós fazermos bolsas que não se desgastam, né? Eu brinquei hoje de manhã que crente tem uma unção violenta. Todo crente tem uma roupa convertida. Sim ou não, irmãos? Ela sabe o caminho da igreja, aquela calçadinha que você tem. Ela já sabe onde é a igreja. Aquela camiseta sua lá, ela já sabe onde é. O seu vestido, já sabe. Hoje eu vou pro culto, né? Das 5 horas eu falo, eu vou pro culto. Isso é bênção de Deus, irmão. Lá no povo, lá no Egito, quando eles saíram do Egito, a sandália não gastava, a roupa não gastava, não. Eu tava falando de manhã, todo mundo tem uma sacola de praia de 1969, que você andou por todas as praias. Todo mundo tem algo. Todo mundo tem. Eu tenho uma calça lá que ela vai para mim. Ela tá desde a minha conversão. Aleluia. Ela é fiel. Você tem uma roupa assim, irmão? Você tem. Isso é bênção de Deus, irmãos. Mas Deus vai te dar roupas novas. Amém, irmão? Vai te dar. Mas tem fase, irmãos. Quando eu tive filha, minha condição não era muito boa. E aí, as roupas eram para mim ou era para ele? Aí. E aí eu ficava com uma calça 1 ano e meio. Lá na igreja, quando eu me converti, eu era conhecido como o rapaz da jaqueta vermelha. Por que será que era o rapaz da jaqueta vermelha, irmãos? Ela era convertida, irmãos. Ela era crente demais. Todo culto, Mauá era frio. Todo culto, quem estava lá no culto lá? Erguei as mãos, a jaqueta já subia a mão lá. Mas, sabe, tá falando que o povo a roupa não gastava. Eu tava falando hoje de manhã, eu tô para trocar de carro, mas meu carro eu tirei 0. Eu sou o único dono dele. Ele tá com 202 mil quilômetros. 202 mil quilômetros, muito rodado. E eu tirei ele 0. E eu tava falei para os irmãos de manhã, o carro nunca quebrou, irmão. Nunca quebrou. Eu nunca fiquei na mão. 202 mil quilômetros. Não troquei amortecedor. Quem entra no meu carro não faz barulho. Tem que trocar a vela agora. Mas assim, meu carro não faz barulho. Sabe o que um dia eu orei? Eu sempre oro. O Senhor é o mecânico dos mecânicos, o Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor pode fazer com que esse carro nunca quebre. E eu creio que eu vou trocar esse carro sem ele quebrar. Mais de 200 mil quilômetros. Por quê? Porque eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu não aceito ser roubado, eu não aceito ser lesado, eu não aceito o diabo levar meu recurso. Sabe, irmãos, eu quero te falar, Deus não vai
deixar você ser roubado, você ser enganado, você ser passado para trás. A bênção do Senhor sobre a tua vida vai prolongar as coisas na sua vida, vai prolongar a bênção na sua vida. Eu quero declarar, sabe, às vezes, um dia eu entrei na casa de minha irmã para orar, ela estava gastando em torno de R$ 1.000 de remédio. Ou então, eu não aceito isso sobre a vida dos seus filhos. Eu orei por ela. Depois de um tempo, ela veio, um mês depois, ela falou: pastor, não preciso usar mais remédio. Meus filhos estão curados, eles estão restaurados. Então, ela parou de gastar R$ 1.000 de remédio. Às vezes, o diabo está querendo te roubar, está querendo te parar com doença, com enfermidade, com quebra de carro, com um monte de coisa que está acontecendo na sua vida. Mas creia, o Senhor é o Deus que cuida de você. O Senhor é o Deus que dá provisão para você. Se a dívida está alta, saiba, Ele tem poder suficiente para fazer algo na sua vida, para te dar o escape, para te dar o rumo, para você sair dessa situação. Agora, eu preciso então buscar nele. Agora, eu preciso então entender que a eternidade é o meu alvo. Eu também preciso entender que existe o propósito pessoal, mas existe o divino, que é muito maior do que o meu sonho pessoal. Sabe, todos nós temos sonhos. Eu estava conversando com a irmã, falou: pastor, estou em crise agora, porque eu vi a palavra, o livro, e agora eu sonhei uma coisa, agora eu estou deslumbrando outra. Mas é isso. Eu sonhava em ser músico. 30 anos com música. Sonhava ser. Deus abriu muitas portas para mim. Até o dia que ele me chamou e colocou outro propósito no meu coração. Falou: te chamei para isso. Sabe, irmãos, eu quero te falar. Nesses dias, Deus vai começar a colocar uma inquietação no seu coração. De coisas de mudança na sua vida. Seja sensível a essa mudança. Deixa Deus conduzir, não conduza. Deixa Deus conduzir essas mudanças na sua vida. Mas então eu preciso entender que a eternidade é o foco. Nós somos dos céus, amém, irmãos? É para lá que nós vamos. Mateus 16, 26. Então você precisa entender o que é prioridade no reino dos céus. E aí eu não estou te falando de dinheiro mais. Quero falar de outra coisa. O que é prioridade? Mateus 16, 26. A palavra de Deus diz o seguinte aqui em Mateus 16, 26. Diz assim, ó: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então presta atenção. Aqui está dizendo o seguinte: você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então tem gente que está investindo a vida dele em conquistar sonhos pessoais. Mas Deus tem um propósito para você. E aí você está perdendo tempo investindo em coisas tão pequenas, coisas tão secundárias, quando Deus tem um propósito maravilhoso para a tua vida. Deus tem algo grandioso para a tua vida. Quando você entende isso, irmãos, você caminha nessa direção, você está no rumo certo. Agora, não adianta querer conquistar por conquistar, e essas conquistas te afastarem de Deus. Estava dando semana passada do Neymar e do Kaká. É um grande exemplo. A riqueza de um afastou, mas a outra ele trouxe mais para perto de Deus. Não deixe as riquezas quererem afastar você. Saiba, Deus tem um propósito divino para a sua vida. Creia nisso. Agora, então, o que é mais valoroso para o reino dos céus é o que, irmãos? A sua alma. A sua vida. A sua alma. Então, presta atenção. Aquele ditado que diz: uma vida vale mais que o mundo inteiro. É uma verdade. Porque aquilo que é mais valoroso para Deus não é essa parede, não é iluminação, não é som, não é microfone, não é baixo, não é a marca da bateria, a marca da mesa. O que é mais importante que está nesse lugar aqui para Deus é você. É você. Você é a coisa mais importante para o Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Por você, ele morreu na cruz do Calvário. Ele te amou de tal maneira. Essa de tal maneira é uma maneira imensurável. Deus te amou de maneira imensurável. Não dá para explicar o quanto você é amado. Então, você tem muito valor diante de Deus. Agora,
nós podemos viver a nossa vida pensando só em coisas materiais. Sabe, irmãos, nós não fomos chamados para pregar isso. Sabe, tem muitas igrejas que pregam e eu acho que está certo, eu creio em prosperidade, você sabe disso. Mas eu acho que prosperidade tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é o reino. Por causa do reino, tudo vai ser acrescentado na sua vida. Então eu creio que você, alinhando a sua vida com o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Agora olha Lucas 15:10, o que diz. Lucas 15:10. Olha que interessante o que a palavra de Deus diz. Vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o que provoca festas no céu, pastor? A conversão de uma pessoa. O que provoca festa nos céus são vidas, são almas. Um culto maravilhoso é muito bom. O paralítico levantar é excelente, glória a Deus. O cego enxergar, glória a Deus. Isso é tudo excelente. Mas o que provoca festa nos céus é quando um pecador se arrepende dos seus caminhos. Eu quero declarar que nossos encontros, nas nossas células, toda quinta haverá festas nos céus, a sexta haverá festas nos céus, porque as pessoas vão se converter. Esses 5 nomes que você tem orado vão se converter, e por causa disso haverá grandes festas nos céus. Irmãos, eu creio que nós vamos batizar entre 20 e 30 pessoas no segundo semestre. Haverá festas nos céus. Então nós temos que se envolver com aquilo que o céu está envolvido. Deus não está envolvido com coisas naturais. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mão humanas. Deus não habita em parede. Deus não habita em iluminação. Deus não habita em nada disso que é estrutura física. Você é a igreja do Deus vivo. Deus habita dentro de você. O Espírito Santo mora em você. Você é templo, você é tabernáculo. E quando você entende isso, você se torna a igreja verdadeira do Senhor Jesus. E quando a igreja verdadeira tem a revelação, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, igreja. Mas é uma igreja que não é uma placa, não é prédio, é uma igreja que é viva, é uma igreja que está na escola, que está no mercado, que está nas praças, que está por onde ela anda, as coisas acontecem, por onde ela passa, rios de água vivas fluem. Eu quero declarar, irmãos, haverá muita unção fluindo de você nesses dias. Sabe, eu fico muito feliz. Estava lá na célula, sexta, na casa da Ronessa, nós fizemos compartilhar do livro. Os irmãos estão lá. E aí, essa sexta eu não fui, estava na correria. E aí ela me liga, pastor, foi um mover na minha casa, foi uma unção na minha casa, foi maravilhoso. Sabe, isso que é alegria. Isso que é a alegria dos céus, é quando o mover de Deus se manifesta na casa dos irmãos. Haverá muito mover de Deus na sua casa, nos seus filhos, creia nisso. Agora, eu preciso então entender uma única coisa, é que uma vida tem muito valor diante de Deus, e a sua vida tem valor diante de Deus, e a sua vida provoca festas nos céus. Quando um pecador se arrepende, festas nos céus. Precisamos valorizar o que Deus valoriza. Então, uma alma é a riqueza do reino dos céus. A riqueza não está no que o dinheiro compra. Sabe, irmãos, você não vai levar nada para os céus, a não ser os frutos que permanecem para sempre. Quais são esses frutos? João 15, da videira verdadeira. Quais são os frutos? As vidas que você ganha. Você vai chegar de mão cheia para o Senhor. Você vai falar, Senhor, o Senhor me deu o talento de profetizar, o Senhor me deu o talento de evangelizar. Olha o que eu fiz com o talento que o Senhor me deu. Olha quantas pessoas eu ganhei aqui para o Senhor. O Senhor vai falar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Pode entrar agora, pode entrar no descanso, na alegria do seu Senhor. Mas se você acha que você vai chegar lá e vai falar, olha Deus, olha o carro aqui, viu? Tá lá na garagem. Ah, eu tô aqui, mas o carro tá lá. Olha, Deus, a casa.
Olha, Deus, o prédio. Não, 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 não. Você vai chegar lá e não vai chegar de mão vazia, porque você vai ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus, porque esse é o reino. Então, quando eu entendo isso, eu começo a juntar riqueza onde, irmãos? No reino, nos céus. E aí, o que que acontece? O reino é o lugar em que eu aplico a minha vida. O reino é o lugar onde eu aplico, faço a aplicação. Vou te falar algo. Quantos gostam de investir dinheiro aqui? Não, deixa eu fazer a pergunta melhor. Quem tem dinheiro para investir? Baixou metade das mãos. Como a pergunta muda? Mas você sabe, irmãos, eu tava dando uma olhada, tava falando para os irmãos, lá no C6 Bem, o C6 garante investimento para você até 250 mil reais. Então, se você botar lá 500 mil, você tem garantido 250 mil, porque é a segurança do banco. Porque se o banco quebrar, é uma segurança. Então, eu vou liberar uma palavra para você, quero ver um amém bem alto aí. Quando você pegar seus 500 mil, ah, aleluia, acordaram? Você tem que saber onde você vai investir. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Qualquer investimento hoje, você vai pegar 1%, de risco você vai pegar 2%, 2, 3% de risco. Você tem, esse é o lucro que você tem do que você tiver parado. Mas no reino dos céus, o lucro é diferente. Porque no reino dos céus diz que uma semente que você planta, você colhe a 30, 60 e a 100 por um na sua vida. Agora, o poder é muito superior a qualquer investimento nessa terra. Por que você está investindo nessa terra? Por que você está investindo a sua vida em conquistar coisas, quando Deus tem algo sobrenatural para a sua vida? Quando Deus tem um investimento que vai te dar 30, 60 e a 100 por um na sua vida. Agora, quando eu falo de 30, 60, 100 por um na sua vida, eu estou falando que você vai colher isso em todas as áreas da sua vida. Ou seja, a sua família será 100% abençoada. A sua vida será 100% abençoada. O seu dinheiro vai render a 30, 60 e a 100 por um. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que não está na questão do dinheiro, do valor que você tem no seu bolso. Está na questão do quanto Deus abençoa aquilo que está no seu bolso. Sabe, irmãos, eu já ganhei bastante dinheiro e não sobrou nada. Mas já vivei na escassez e sobrava dinheiro. Já aconteceu isso com você? Porque a questão não é o tanto que você tem, a questão é o tanto que Deus pode fazer o dinheiro render na sua mão. Então presta atenção, quando eu aplico no reino, no banco celestial, os juros aparecem, os dividendos começam a acontecer. Quais são esses dividendos, pastor? As coisas que Deus vai acrescentar na sua vida. Esses são os dividendos. Então, eu cuido do reino, enquanto eu estou cuidando do reino, Deus vai liberando os juros. Quais são os juros? Os juros para essa terra aqui. Quais são eles, pastor? É o que você está pedindo. É o salário maior, é o dinheiro que estava retido sendo liberado sobre a tua vida, é tudo aquilo que você necessita. Agora, eu preciso de ter essa revelação que o meu banco celestial eu tenho que juntar muito lá. Agora, como que eu junto? Ah, dando dízimo, oferta? Não, não. Você junta pregando o evangelho, ganhando pessoas, ganhando vidas, abençoando vidas, orando por pessoas. É assim que o seu depósito nos céus cresce, convidando pessoas para o encontro, amém, irmãos? Então, agora, presta atenção. Quando eu entendo isso, uma das coisas fundamentais que é gerada na minha vida, e um dos dividendos de você investir no reino dos céus, é a alegria. Alegria, prazer. Sabe, irmãos, eu estava falando de manhã que nem sempre você ter dinheiro vai produzir alegria. É lógico que produz. É muito bom ter dinheiro. Quantos concordam comigo? É muito bom. Muito bom. Mas ele não é o primordial. Estava contando a história, se você viu o The Witch, não lembro qual era o nome, a série do Michael Jackson, falando da vida dele.
Quando você vai estudar a história do Michael Jackson, você vai ver que ele era uma pessoa muito sozinha. Tinha dinheiro? Sim, mas sozinho. E ele construiu, mandou fazer algumas estátuas de cera para ficar na sala dele. Por quê? Porque ele conversava com elas. Porque ele se sentia tão sozinho que ele conversava com estátuas de cera. Sabe? Porque ele não tinha a verdadeira alegria. Ele não tinha a riqueza verdadeira. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele tinha dinheiro, mas não tinha relevância. Ele só tinha o dinheiro. Sabe, irmãos, eu quero te falar. Deus não está preocupado em dar apenas dinheiro para você. Deus vai te dar relevância, legado. Você vai deixar um legado para sua família, para sua geração. Deus vai fazer você mudar a história de pessoas. Acabamos de falar aqui, ó, testemunho. Ronessa foi alcançada no mercado. Ela era católica, ia para a igreja, orava pelas casas, mas eu fui alcançado por uma pessoa. Eu passei um turbilhão e uma pessoa foi usada por Deus para mudar a minha história. Você é a resposta de muitos casamentos aí fora. Você é a resposta de muitas pessoas que estão nas drogas aí fora. Você é a resposta para muitas pessoas. Deus quer usar a sua vida, você precisa entender isso. Você precisa ter essa revelação. Agora, para a gente terminar aqui, eu quero orar com você. 2 Coríntios 9:6, equipe de louvor pode subir. 2 Coríntios 9:6, a palavra de Deus diz algo poderoso aqui. Paulo fala algo. 2 Coríntios 9:6. Diz assim, ó, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também sem parar. Então vamos lá. 0 vezes 1 milhão, vezes 1 bilhão, vezes 1 trilhão. Então, 1 milhão, 1 milhão, 1 trilhão, Deus pode fazer na sua vida. Mas quando você não semeia, não tem como Deus multiplicar algo na sua vida. Porque você não está semeando. E aqui semear, não estou falando de dinheiro, não, irmãos. Eu estou falando de semear a sua vida no reino. Sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa que eu fiz um dia. O pastor fez um apelo para trazer oferta. O gasofilácio estava aqui. Eu não tinha dinheiro. Eu vim, levei do meu lugar. Eu vim aqui na frente. Eu falei, Senhor, eu estou ofertando a minha vida para o Senhor. Eu estou me ofertando. Eu estou ofertando o meu sonho para o Senhor. Hoje a oferta sou eu. Eu estou aqui diante do Senhor, ofertando tudo que eu tenho para o Senhor. Sabe, irmãos, isso antes de ser pastor, ser discipulador, Deus foi mudando, lapidando a minha vida. Deus foi fazendo um processo para eu entender o que Deus queria da minha vida, aonde Deus queria me levar. Sabe, coisa mais preciosa que você tem na sua vida. E aí está falando, aquele que semeia pouco, pouco também sem parar. E o que semeia com fartura, com abundância também fará. Continuando, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Quantos são alegres aqui, irmãos? Sabe, nós precisamos ter essa revelação. O reino de Deus é um reino de alegria. E o que Deus aceita é fruto dessa alegria. O que adianta você dar uma oferta, você dar o dízimo, você fazer as coisas emburrado? Não quero fazer. Não quero dar. Não tenho prazer nisso. Não tenho prazer no reino. Não tenho prazer nisso. Não quero ver crescer. Não quero. Quero ver minha vida com a bênção de Deus. Deus está falando que Ele dá para quem. Deus ama quem dá com alegria. Está contando a história. Nina foi no Kids. Mãe deu uma nota de 2, uma nota de 20 para ela. Fala assim, ó filha, você dá de oferta lá o que você sentir no seu coração. Tá bom, mãe. Ela foi pro Kids. Chegou lá no Kids, a tia fez essa oferta, falou isso para ela lá na hora da oferta. Ela foi ofertar. E ela ofertou. Ela tava com uma nota de 20 e outra de 2. Aí quando chegou no final do culto, ela chegou até a mãe dela estava indo embora com ela, falou, e aí filha, o que você ofertou? O coração dela no começo do culto era dar os 20. Mas aí o que você ofertou? Lá, mãe, ofertei R$2. A mãe perguntou, por que filha você ofertou R$2? Porque a tia do Kids falou que
Deus ama quem dá com alegria. Se eu desse os de 20, eu ia ficar triste. Então eu dei a de 2, que eu dei com alegria. Muitos de nós somos assim. Não seja como ela. Dê com alegria o melhor. E o melhor é você. O melhor não é o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não está aqui para extorquir o seu dinheiro. Deus quer você. A maior riqueza é você. O maior tesouro é você. A maior riqueza de um homem é o propósito. Pode ser que você não tenha muita coisa aqui nessa terra, mas você vai ter um grande tesouro lá nos céus. Quando você chegar lá, o Senhor vai estar te esperando de braços abertos. E aí ele continuando, verso 8, diz o seguinte: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Eu quero profetizar: você terá ampla suficiência na sua vida, nada vai faltar na sua vida. Mas a questão é, você quer ser um vencedor aos olhos de Deus ou aos olhos do mundo? Aonde você quer vencer? Aonde você quer juntar os seus tesouros? Fala para o seu irmão: abrace a prosperidade divina. O que é a prosperidade divina? É quando o reino está em primeiro lugar e as demais coisas são acrescentadas. Você vai sair daqui com uma certeza: Deus vai acrescentar muito na sua vida. Você crê nisso, irmãos? Você crê que Deus vai acrescentar na sua vida? Você crê que Deus vai mudar a história da sua vida? Sabe? Deus ama pegar pessoas simples e mudar a história delas. Deus fez isso na minha vida. Deus vai fazer isso na sua vida também, se você crer.